Boa noite, meus amigos e irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma mensagem no livro de Malaquias. Já vimos que o tema geral do livro é lealdade. E o tema do capítulo 1 é fundamentos da nossa lealdade a Deus. E este capítulo trata de 3 fundamentos da lealdade. O primeiro a gente já viu, que é o amor. Nós devemos ser leais a Deus porque Ele nos ama. O segundo fundamento da lealdade é o fato de Deus ser Pai e Senhor. Porque Deus é Pai, devemos honrá-lo, dar toda a honra. Porque Deus é Senhor, devemos-lhe todo o respeito. Devemos-lhe ser leais, absolutamente leais, porque Deus é Pai e é Senhor. Agora, o terceiro fundamento diz que Deus é grande Rei, por isso devemos ser leais. Mas como é comparecer perante um rei? Eu nunca tive de comparecer perante um rei, mas pelo que já li e vi em filmes, sei que é muito tenso, desde os preparativos para o encontro. Você deve preparar-lhe um presente aceitável, você deve pensar em como se introduzir na presença do rei, que roupa você vai vestir, que palavras você vai usar, como você vai se comportar e agir perante o rei. Então chega o dia de você se apresentar. A tensão continua e é ainda mais intensa. Aí o rei lhe estende o cetro. Ufa! Você se sente mais aliviado. Sua presença diante do rei se torna mais confortável, embora reverente. Então você se sente à vontade para responder às perguntas do rei, dar as informações que porventura ele lhe pedir e até arriscar uma reivindicação antiga ou uma ansiedade do seu coração. Essa história lhe é familiar? Agora, imagine comparecer perante o grande rei. Além da tensão envolvida, o que mais será avaliado ali? Acertou. Sua lealdade. Sua lealdade ao grande rei. Então, meu amado irmão, por que você compareceria perante o grande rei, tendo em suas mãos coisas imundas para oferecer-lhe? A maneira como você pensa, age, fala e se veste perante o grande rei revela a sua lealdade a ele. Não é esse o princípio que encontramos no livro de Provérbios? De como o caráter de uma pessoa é revelado? No capítulo 20, versículo 11 diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então
mais uma vez, o que vale não é o que você diz, mas o que você faz. Ou melhor, o que você faz confirma ou não o que você diz. Portanto, a mensagem desse trecho do capítulo 1 de Malaquias é: Deus é grande rei. Veja como você vai comparecer à sua presença, pois isso pode revelar, denunciar a sua deslealdade para com ele. Por isso, você deve, ao se aproximar de Deus, ter o seguinte pensamento, o seguinte primeiro pensamento: Deus é grande rei. Eu estou consciente disso. Considero um grande privilégio poder estar na sua presença. Portanto, estou sempre à sua disposição e vou me preparar para isso. Afinal, ele não depende de mim, ele não precisa de mim, pois há milhares de servos de Deus à sua disposição, querendo e efetivamente tendo a mesma oportunidade. Por isso, eu vou me juntar a eles e fazer a grande celebração com todo o vigor da minha alma ao grande rei. Pois, no caso revelado pelo profeta Malaquias, não havia sequer um sacerdote digno de oferecer um sacrifício aceitável a Deus. O profeta diz, Deus diz através do profeta: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar, para que não acendesses em vão. Acontece que não havia um sacerdote digno de liderar o povo, conduzir o povo a oferecer um sacrifício agradável a Deus. Pelo contrário, eles se tornaram tão dignos que, para satisfazer o povo, eles não faziam a triagem do sacrifício, qual seria e qual não seria agradável, aceitável na presença do grande rei. Por isso Deus estava desgostoso com a má vontade do povo dirigida pelos sacerdotes. E disse: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. E desgostoso, Deus faz uma revelação do seu plano eterno, a promessa de um sacerdote digno. Um sacerdote que ofereceria no futuro bem próximo em relação à época em que Malaquias escrevia. Um sacerdote no futuro bem próximo que ofereceria um sacrifício aceitável a Deus. E ele diz aqui, mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras perante o meu nome, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a promessa da vinda do sacerdote cordeiro. Quem é o sacerdote cordeiro? Aquele que, sendo sacerdote, ofereceu-se a si mesmo como oferta agradável, aceitável a Deus. Jesus, ele veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, assentou-se à destra do Pai e de lá, como sumo sacerdote, cuida do seu povo. E nele, por meio do seu sacrifício, que foi inteiramente aceito, nós também somos aceitos. Diferentemente do povo de Israel na época de Malaquias, o sacerdote não era digno, o seu sacrifício não era aceito e o povo não era aceito perante o grande rei. Mas em Jesus nós somos aceitos.
Aliás, somente em Jesus nós somos aceitos. Porque receberia Deus uma oferta, um sacrifício das nossas mãos, de modo que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e garantido a salvação eterna na sua glória por vir? De jeito nenhum, pois nossas mãos estão manchadas com o pecado. Então, porque nós não podíamos oferecer um sacrifício aceitável diante do grande rei, ele enviou o seu único filho, seu filho unigênito, seu querido filho, seu amado filho, para oferecer a si mesmo como um sacrifício aceitável. Jesus foi crucificado, derramou o seu sangue, e com esse sangue os meus pecados, o seu pecado, meu irmão, foi perdoado. Sua consciência, a nossa consciência foi lavada. E agora nós somos isentos de todos os nossos pecados, perdoados de todos os nossos pecados passados, os pecados presentes e os futuros. Em Cristo nós estamos inteiramente perdoados. Por causa do seu sacrifício, fomos aceitos. Fomos aceitos. Por isso que a Bíblia diz que a salvação não é por obras, não é por merecimento, não é por mérito, não é por esforço próprio. Muitas pessoas, ao serem perguntadas, você é salvo? Você vai para o céu quando morrer? Ele diz, eu estou trabalhando para isso. Triste. Triste quando as pessoas confiam em si mesmas, em seus méritos, em seus atos, em sua religião, para ser aceito por Deus, quando o Filho de Deus já se ofereceu por nós. Então, meu amigo, pare com essa presunção, pare com esse orgulho, pare com essa ilusão. Suas obras e as minhas obras não têm valor. As minhas mãos estão manchadas do pecado. Qualquer que seja a obra, qualquer que seja o sacrifício, qualquer que seja o esforço, está manchado com o pecado. Não será aceito. Então é melhor, como diz Jó, colocar a boca no pó. Ou como diz Pedro, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. É melhor se curvar perante a misericórdia, o grande amor de Deus, que enviou um sacerdote justo, leal, que ofereceu a si mesmo o seu sangue como sacrifício aceitável a Deus, não somente para ele, porque ele já é aceito, ele é o Filho eterno de Deus. Por mais de uma vez Deus disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não precisaria oferecer esse sacrifício para ele ser aceito, mas por amor do povo, por amor do seu povo, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus não precisava se sacrificar para ser aceito, mas fazendo a vontade do Pai, ele ofereceu um sacrifício aceitável, de modo que eu e você fôssemos aceitos. Agora eu tenho a salvação, a certeza que quando eu morrer, eu vou para o céu. E quando Jesus voltar, quando as trombetas soarem, eu vou subir com Jesus. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não tenho de nada a me orgulhar, eu não tenho nada a me vangloriar, eu não tenho presunção nenhuma, eu não mereço nada, eu não fiz nada. Jesus fez por mim, e o sacrifício dele foi inteiramente aceito, e nele todos os que creem nele são aceitos. Amém? E se você, meu amigo, abandonar a sua presunção, seu orgulho e a sua ilusão,
de que você deve trabalhar para alcançar a eternidade junto a Deus, esquece. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo pensamento que você deve desenvolver ao buscar a presença de Deus é: Deus é grande rei. Ao comparecer perante ele, devo reunir toda a disposição do meu ser. O povo, orientado ou mal orientados, orientado pelos sacerdotes, achava isso um enfado. Deus disse aqui, Deus disse para que eles diziam: que enfado, que canseira. Por isso o pensamento ao buscar me introduzir na presença de Deus é: Deus é grande rei. Ao comparecer perante ele, devo reunir toda a disposição do meu ser. Força, alegria, prazer, satisfação, vigor. Pois o culto a Deus deve reunir todo o fervor do meu coração, da minha alma. Mas deixe-me fazer uma pequena observação, porém importante. Irmãos, reunir todo o fervor do meu coração, da minha alma, estar à disposição de Deus com todo o meu ser para adorá-lo, não significa gritar, pular, contorcer-se, dançar, fazer coreografias, pois estas manifestações são manifestações carnais. É extravaso das paixões do corpo, prática característica da adoração pagã, do culto a ídolos, exemplificado pelo culto ao bezerro de ouro, que Arão, a pedido do povo, para satisfazer o povo, fabricou no deserto. Referindo-se a esse episódio, a Epístola aos Hebreus diz: o povo sentou para comer e se levantou para divertir. Ora, a presença e perante o grande rei para adorá-lo, para honrá-lo, para demonstrar respeito e reverência, não é ir para divertir. O culto não é lugar de divertimento, de lazer, não é lugar de extravasamento das paixões do corpo. Ao ir no culto, eu não busco satisfação minha, eu busco agradar a Deus, eu busco ser aceito por Deus. Uma vez, duas jovens vieram à igreja e me disseram: pastor, nós fomos recomendados a vir a essa igreja, porque um amigo nos disse que essa é uma igreja séria. E nós estamos procurando uma igreja séria. Aí eu lhes perguntei: qual é o conceito que vocês têm de uma igreja séria? E elas responderam: pastor, as igrejas parecem mais com um clube de lazer. As pessoas vão para se divertir. As igrejas parecem mais com uma casa de danças. As pessoas vão para mexer o corpo. E continuou: as igrejas mais parecem com bancos. Falei: bancos? Como assim? E eles disseram: as igrejas estão oferecendo lucros ao investimento como banco. Ela se referia à teoria da prosperidade oferecida nas igrejas modernas. Eu disse: meu Deus, isso é verdade. Mas igreja, meu irmão, quando você vai à igreja, ou mesmo adorando a Deus em sua casa, em seu culto devocional familiar, quando você se aproxima de Deus, é necessário a maior reverência
que você possa oferecer a Deus. Maior seriedade, maior respeito, a maior honra ao grande Rei. Porque Deus é o grande Rei. Eu devo ser-lhe leal. Então, ao comparecer perante o grande Rei, devo reunir toda a disposição do meu ser, força, alegria, prazer, satisfação e vigor. Mas, na época de Malaquias, os sacerdotes negligenciaram esse ponto. Deus diz: mas vós o profanais. Eles estavam profanando a oferta, o sacrifício. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. O sacerdote não estava conduzindo o povo no caminho certo para ser aceito por Deus. Aqui, o profeta realça a má vontade do povo, incentivada pelos sacerdotes. Pois o povo dizia, e aqui o profeta escreve: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis as ofertas. Por isso que eu disse lá atrás que Deus estava desgostoso com o sacrifício que os sacerdotes e o povo trazia a ele. E mais, o profeta diz: ainda assim ainda assim eles queriam ser aceitos. Aí Deus faz aquela pergunta: aceitaria eu isso da vossa mão? Então, meu irmão, quando você for se dirigir à igreja para adorar a Deus, quando você se reunir em casa, no seu culto familiar ou individual para adorar a Deus, quando você for ler a sua Bíblia, orar, a pergunta que deve ser feita é: aceitaria Deus essa oferta da minha mão? Aceitaria Deus esse culto? É a pergunta que sempre o crente deve fazer toda vez que for comparecer perante o grande Rei. E tem que ir com toda a disposição, toda a força, todo prazer, todo vigor, não dizendo que canseira. Porventura, quando você vai ao culto, meu irmão, você vai com alegria, prazer, satisfação, ou você vai por mera obrigação, dever? Mas a palavra de Deus condena o fazer as coisas por mera obrigação e dever, porque tudo que se faz por mera obrigação e dever se faz mal feito. Por isso Paulo disse que tudo que é feito sem amor, nada disso se aproveita. Lá em 1 Coríntios 13, no famoso poema do amor. Tudo deve ser feito com amor, porque quando é feito sem amor, é pura canseira, pura má vontade. Então é realçada a deslealdade dos sacerdotes e a má vontade do povo, e assim o povo não será aceito. E por último, ao se aproximar da presença de Deus para adorá-lo como o grande Rei, o seu pensamento deve ser: Deus é grande Rei, eu devo a Ele o melhor. Ao comparecer perante Ele, vou oferecer-lhe o melhor de mim, o melhor do meu próprio ser, o melhor dos meus bens, o melhor do meu tempo, o melhor dos meus talentos. A Deus, meus irmãos, devemos o melhor. Como diz o cântico: dá teu melhor para o Mestre, dá-lhe sua força e vigor.
põe toda a força da sua alma às ordens do teu Senhor. A Deus devemos o melhor para o Mestre. Por isso o profeta, Deus, por meio do profeta, declara: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. É tentar enganar a Deus, se aproximar de Deus inadequadamente, com um culto inaceitável, com uma oferta inaceitável. Devemos aproximar de Deus, primeiro, confiando no sacrifício aceitável realizado por Jesus Cristo. É em seu nome que adoramos a Deus e esperamos ser aceitos. Segundo, a graça que nos salva não elimina a nossa reverência, o nosso amor a Deus. Por isso, ao aproximar da adoração ao grande Rei, nós nos aproximamos com amor. Amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando nós devotamos a Deus adequadamente, com um culto adequado, não é o nosso esforço apenas, é o esforço da graça. É a graça de Deus que já nos capacitou para darmos a Deus um culto aceitável. Aí nós somos aceitos. Deus é louvado, Deus é exaltado e glorificado por meio de nossas vidas. E nós somos cobertos de boas aventuranças. Deus se alegra de nós. E quem sabe, até poderá dizer de nós: estes, estão vendo estes? Estes são os meus filhos amados, em quem a minha alma se compraz. Amém? E para encerrar, isso é lealdade. Lealdade ao grande Rei. Irmãos, apresentar-se diante dele, consciente do santo privilégio que é estar na sua presença, com toda a disposição do seu ser, para adorá-lo com alegria e prazer, poder levar-lhe um presente aceitável, o melhor de você. Aí você estará sendo leal ao seu grande Rei, ao seu Senhor, ao seu Salvador. Amém.